Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Branco. 50 anos de lançamento da obra-prima The Dark Side of the Moon. Muito já foi falado sobre esse disco, muito será falado. Certamente está cheio de vídeos aqui no YouTube, antigos e agora mais do que nunca, novos, falando sobre os 50 anos do disco. Cheios de curiosidades, muito mais interessantes que esse vídeo aqui. Inclusive vários textos e links e sites com curiosidades. Eu vou fazer uma listinha aqui das 7 curiosidades que eu lembrei e que talvez não tenha em outros vídeos que você assistiu. Vamos a elas. Primeiramente, The Dark Side of the Moon foi gravado em um lugar muito importante para a música, que é o Abbey Road Studios, onde os Beatles gravavam também. Inclusive, eles contaram com um engenheiro de som que começou fazendo trabalho lá para os Beatles, né? O Alan Parsons, que depois teria o seu próprio grupo, Alan Parsons Project. Mas mais importante que tudo isso é que eu também faço parte dessa história, porque em 2014 eu estive lá e deixei meu nome registrado na parede do Abbey Road Studios. Não foi um vandalismo. Isso é uma tradição. Tinham milhares de outros nomes escritos lá e eu deixei meu nominho registrado lá. Certamente não está mais, porque já pintaram o muro depois disso. Mas eu tenho a foto para provar. The Dark Side of the Moon não foi o único, tampouco o primeiro disco com esse nome a ser lançado no ano de 1972. Essa você não sabia, né? Pois é, o disco quase se chamou Eclipse, que é uma das faixas do álbum, porque eles descobriram que naquele mesmo ano, quando o disco começou a ser gravado, 72, uma outra banda, uma banda de blues rock britânica, tinha lançado um disco chamado justamente Dark Side of the Moon. E aí pensaram, bom, então vamos dar outro nome. Só que aí até o disco ficar pronto, alguém teve a sacada de que o disco daquela tal banda de blues rock foi um fracasso total de vendas, portanto ninguém conhecia. Aí eles mantiveram a ideia e seguiram com o nome de Dark Side of the Moon. A banda Medicine Head existiu entre 68 e 77, até que existiu durante um bom tempo, mas aparentemente ninguém ouviu. On the dark side of the moon. Tamanho interesse por tal nome certamente tem a ver com um assunto muito forte da época, que eram as viagens da NASA à Lua. E o tal lado negro, lado escuro da Lua, que era um grande mistério. Afinal de contas, o lado escuro da Lua nunca é visto daqui da Terra. Vocês sabiam disso? Porque por uma questão de sincronia, a Terra e a Lua girando em sincronismo no espaço, acaba que o Sol sempre ilumina o mesmo lado da Lua que a gente está enxergando, e aí a gente não vê o outro lado. Porém, até hoje em dia tem gente que acredita que nunca ninguém viu o outro lado da Lua e por isso, inclusive, existem bases alienígenas por lá. Mas não é verdade. Na época, as naves da NASA circundavam a Lua e fotografaram o outro lado da Lua. E sabe o que existe do outro lado da Lua? A mesma coisa que tem do lado claro da Lua, ou seja, pedras e poeira. Só isso. Já a icônica capa, uma das mais reconhecidas, mais populares da história, é uma arte desenvolvida a partir de um experimento científico, quando um cientista fez a desfragmentação de um raio de luz, uma luz branca, através de um prisma triangular, conseguindo separar as cores do arco-íris que compõem o feixe de luz. E a ideia por trás desse conceito é demonstrar que o som da banda, embora simples, contém muito em seu interior. Já as letras de The Dark Side of the Moon, muitas delas falando sobre conflitos pessoais, sobre conflitos da própria banda, sobre a relação com as drogas, sobre doença mental, se referindo ainda ao período turbulento que eles passaram com o grande Syd Barrett, né, que foi o grande criador, fundador da banda, naquele período psicodélico, né? Era o cara à frente da banda. Syd Barrett era o guitarrista que, infelizmente, acabou tendo problemas de ordem mental e teve que se afastar do Pink Floyd. Depois ele seria homenageado no disco Wish You're Here, de 1975, aquela pérola chamada Shine on a Crazy Diamond,
é toda em homenagem ao grande Syd Barrett, que se afastou da banda, virou pintor, chegou a gravar alguns discos solo, né? Depois se afastou de vez da música e veio a falecer agora em 2006, aos 60 anos de idade. E um detalhe interessante e importante é que todas as letras foram compostas pelo senhor Rogério Águas. Roger Waters compôs todas as letras de The Dark Side of the Moon, assim como a maior parte das letras do seu período no Pink Floyd, que foi o período mais importante da história da banda. Então é preciso respeitar a história do Roger Waters, né? Hoje em dia, muita gente difama ele, xinga, fala mal, por causa das opiniões políticas dele. Mas, antes de mais nada, ele é um gênio da música, ele compôs uma obra-prima, não apenas uma, né? The Wall também, entre tantas outras obras-primas do Pink Floyd, e, independente das opiniões políticas dele, merece muito respeito, sim. Curiosamente, antes de gravar The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd resolveu fazer uma turnê tocando as músicas do disco, para quando chegasse o momento da gravação, elas já estivessem bem afiadas e afinadas. Sacou? Porém, ainda antes disso, eles resolveram fazer uma apresentação fechada para a imprensa num lugar icônico da época, que era o Rainbow Theatre. Esse lugar onde Jimi Hendrix tocou fogo em sua guitarra pela primeira vez, entre tantas outras apresentações icônicas na história do rock, depois se tornaria uma filial da Igreja Universal do Reino de Deus. Pois é. Lamentavelmente, eu fui testemunha disso quando estive lá em 2014. Nós visitamos o local, tirei fotos lá na frente e conseguimos entrar para visitar, embora não fosse permitido, né? Além dos fiéis e horários específicos de entrada. Nós, como bons brasileiros, demos uma chavecada lá no porteiro, conseguimos entrar para observar como estava o lendário Rainbow Theatre, que, para nossa surpresa, permanecia intacto e bem preservado. Isso porque o governo inglês, embora tenha aceitado que a igreja adquirisse o teatro, exigiu que mantivesse todas as características do teatro intactas, sem nenhuma modificação, incluindo o sistema de som e tudo mais, que pode ser muito bom, porque no futuro, se alguém conseguir, digamos, retomar esse prédio para ser um teatro musical como ele era antigamente, ele vai estar lá perfeito. Isso graças à ação do governo britânico, que tombou o teatro e não permite que locais com tamanha história sejam demolidos ou modificados, como lamentavelmente acontece no Brasil. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto do interior, porque nos foi permitido entrar sob a condição de que nós não registrássemos nada, nem foto nem vídeo, e eles fizeram uma vigilância o tempo todo sobre a gente, para que não pudéssemos fotografar nem filmar. Embora eu tenha feito isso em outros lugares que eram proibidos lá, eu acabei não conseguindo, preferi respeitar do que arrumar uma treta. Mas eu tenho a foto da fachada da Igreja Universal do Rainbow Theatre. E para fechar, a última das curiosidades é o filme mágico de Oz. Não tem nada a ver o disco The Dark Side of the Moon com o filme mágico de Oz. É apenas coincidência. Isso quem diz não sou eu, são os membros da banda que já alegaram isso em mais de uma ocasião, dizendo que eles não fizeram nada proposital. Se existe alguma sincronia entre as imagens, e há quem alegue que existem muitas, né? Se procurando na internet, na própria Wikipédia, tem uma lista gigante de momentos em que o filme coincide com efeitos da música. Porém, a banda alega que na época era impossível eles terem feito isso, porque não havia nem como reproduzir o filme num estúdio para que eles conseguissem fazer tal sincronia. Então, talvez um dia esse mistério seja revelado, ou talvez seja realmente mera coincidência. E você, o que você acha? E é isso, meus caros, minhas considerações, minhas curiosidades sobre essa obra-prima The Dark Side of the Moon, que completou 50 anos de lançamento nesse dia 1º de março de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, um like aí pro Brancão, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, fechou, é nóis.